Uma crítica constante sobre as redes sociais, Bosco, é a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que a utilizam. Confunde-se liberdade de expressão com o direito a ofender, difamar e injuriar. Foi o que fez o senhor Felipe Neto em seminário na Câmara, meio público para o bom debate, mas que ele usou para escrachar e ganhar mídia e likes. Isso não é liberdade de expressão, é ser mal educado. Bosco. Eu discordo completamente. Eu acho que isso é liberdade de expressão. Não que isso não tenha consequências. O que vale na vida física, presencial, vale na vida virtual. Ao fazer uma injúria contra alguém, você está sujeito a uma reação judicial daquela pessoa, né? Que é o caso que o Lira está tomando essa providência. Ponto final. Agora, o outro tem o direito, a liberdade de expressão, de cometer a injúria. O que não é possível é você usar as redes para cometer crimes contra o Estado, incitar a violência e o ódio, não é? E ameaçar pessoas, não é? De morte, inclusive, não é? E isso está tudo no plano do crime, não é? E é isso que se tem buscado, meios de você coibir nas redes sociais, não é? Agora, a injúria, ela tem sua consequência? Tem, mas ela cabe dentro da liberdade de expressão, não é? Agora, o que eu acho que o Lira está recessivo é pelo seguinte: essa frase dele, esse comentário dele, essa atitude contra o Felipe Neto, contrasta muito com a excessiva tolerância dele como presidente da Câmara com parlamentares que protagonizaram episódios muito piores no Congresso, de forma recorrente, não é? Inclusive no plano físico e especialmente contra mulheres, como a gente viu na comissão do MST. E o que o presidente da Câmara permitiu que acontecesse? Que essas mulheres que foram atacadas, inclusive fisicamente, por parlamentares que se comportaram como se estivessem num botequim, não é? Que essas mulheres fossem para a comissão de ética serem avaliadas. Eu disse aqui uma época, Afonso, que a Câmara, com esse nível de tolerância do Lira, portanto não estou dizendo isso hoje, não é? Pagaria em algum momento um preço por essa tolerância, não é? Então, quem teve essa tolerância toda, perde a autoridade moral para agora, quando a coisa vai para cima de si próprio, de uma forma muito mais amena, não é? Reagir com polícia legislativa, reagir de forma escandalosa, como se tivesse sido alvo de um crime. Não, isso não é crime. Isso é uma injúria que vai ser, ele está no direito dele de processar e vamos ver o resultado desse processo. Agora, acionar a polícia legislativa, então, quando que ele acionou a polícia legislativa para conter os excessos? Para uma presidência de uma Câmara Federal que permitiu esse nível de tolerância, não é? Contrasta muito com essa atitude agora, quando ele é alvo de uma palavra que procurou ser jocosa ao se contrapor ao excelentíssimo, que é o tratamento dado aos parlamentares. Né? Isso foi aquele que quis fazer um trocadilho. Né? O excrementíssimo. Então, pode ser considerado de mau gosto? Pode. Pode ser considerada chula? Pode. Mas não vai além disso. Por isso que é uma injúria, né? Então, quando se fala de liberdade de expressão, está se falando daqueles delitos previstos na legislação específica, né? E que orienta, são esses delitos previstos que orientam as ações do judiciário em relação a essa questão. Olha o que escreveu Felipe Neto. Acabo de saber que o presidente da Câmara dos Deputados acionou a polícia contra mim. Confesso que achei curioso, uma vez que o próprio Arthur Lira disse hoje, parlamentar ser chamado para depor na PF, porque disse que ministro é isso ou é aquilo na CPI, é exagerar um pouco. Não tenho opinião sobre a pessoa Arthur Lira, não o conheço.
Como parlamentar, minha opinião é clara. Suas ações e inações são grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Minha intenção ao citar excrementíssimo foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo. Uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Já sofri tentativas de silenciamento com o uso da polícia antes, inclusive pela família Bolsonaro. Continuarei enfrentando toda essa turma enquanto me sobrarem forças. E eu nunca falei que os enfrentaria com flores. Nem assim o fiz e nunca o farei. Marcelo Madureira. Pois é. O que eu estava pensando aqui, Afonso, era justamente nesse aspecto do comportamento na Câmara. Como é que você pode respeitar um parlamento cujo muitos parlamentares não respeitam, né, ao como se deve se comportar na Câmara ou no Senado? Então você tem deputado que vai fazer discursos usando peruca, você tem deputado que expulsa militantes contrários aos pontapés, você tem todo tipo de comportamento condenável, então fica difícil você querer ou exigir um decoro, um protocolo de comportamento dentro do Congresso. Desproporção da reação do Lira, porque o Lira, ele não apenas disse, ele poderia ter se limitado a dizer, olha, eu, como pessoa alvo disso, e presidente da Câmara, vou reagir com um processo por injúria, ponto. Agora, não, ele quis dar isso uma dimensão política que isso não tem, né? E com isso provocar comparações que ele sabe que a rede radical, extrema, vai fazer, são as comparações. Tá vendo? Ele fala de liberdade de expressão, mas está aí, ó. Então essas comparações são perigosas e não contribuem para a causa. Por isso que eu acho que o Felipe Neto, nesse contexto, deveria ter evitado isso, não é? Sim. Agora, eu acho que ele ao não ter evitado, contribuiu contra a causa, porque nivela por baixo o debate do qual ele participa e o qual ele tenta liderar. Felipe Neto na Câmara dos Deputados. É preciso fazer com que o povo esteja do nosso lado se a gente quiser passar qualquer legislação. Nós não estamos com o povo do nosso lado. Eles continuam acreditando na censura, eles continuam acreditando que vão ser controlados e perder o direito de falar determinadas coisas. E é preciso, fundamentalmente, que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Felipe Neto é inegavelmente tem sido um influencer que se caracterizou e se caracteriza pela defesa da democracia. É uma causa que tem várias outras irmãs dela, dentre as quais a regulamentação das redes sociais, que tem essa resistência nas big techs. Então, a causa dele é uma causa nobre de todos nós. Agora, já o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele teve uma reação muito desproporcional, não é? Porque parece que os nervos do Arthur Lira estão à flor da pele, desde que ele começou a entrar nessa reta final do seu mandato. É um calendário que tem deixado ele nervoso. Você vê que há pouco tempo ele chamou o Padilha de desafeto pessoal. E agora está deixando claro que o Felipe Neto também se transformou num outro desafeto pessoal. Então, se de polêmica em polêmica, de discussão em discussão, o Lira for elegendo desafetos pessoais, ele vai fazer uma coleção aí de adversários e vai jogando contra ele próprio. Costuma-se dizer do perfil dele que ele é um homem que sabe fazer política quando eles têm o poder na mão. Ele é uma gestão impositiva.
né? Quando ele tem que negociar politicamente, ele toma uma outra feição, fica mais arbitrário, mais autoritário. Tenha paciência. O Felipe Neto, eu não usaria nenhum termo como o que ele usou, mas não o censuro. E acho que foi um termo empregado dentro de uma frase e que, se o Lira quiser levar a sério, vai no máximo caracterizar uma injúria. E aí ele está fazendo uma espuma imensa para o Felipe Neto e, de certa forma, passando o recibo da crítica que recebeu, que é aquela de ter tirado de tramitação o projeto que justamente regulamenta as redes.